É, Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 20. Êxodo 20. Êxodo 20. Irmãos, cada classe de escola dominical está escolhendo o tema, o que vai estudar, ok? E eu pensei que a nossa classe aqui, eu ainda vou bater um papo com os outros professores. Quem será professor aqui, parte serei eu, parte será o Elcio, parte será o presbítero Pedro Henrique, presbítero Sidney. E essa semana a gente está ajustando ainda, mas a minha opinião, eu gostaria que nós estudássemos os 10 mandamentos, estudássemos a lei de Deus. E a razão principal, irmãos, é que eu vejo que há muitos equívocos e muitas incompreensões em relação aos mandamentos e em relação à postura em si diante do mandamento. Como a gente vai ver hoje, há posturas erradas e equivocadas dos dois extremos, e ambas estão presentes em nossos dias. Ok? Então vamos ler Êxodo 20. E aí eu queria já perguntar a vocês, quem aqui sabe os 10 mandamentos de cor, de memória? Quem aprendeu na infância? Esqueceu, irmã Ieda? Ainda sabe? Eu sou ruim de memória, mas as coisas que os meus pais me ensinaram na infância de Bíblia, né, e não foram poucas, eu me lembro de todas. E uma das coisas que eu aprendi foram os 10 mandamentos. Uma das coisas que os meus pais me ensinaram em casa, né, foram os 10 mandamentos. Eu não estou te ouvindo. É para dar uma refrescada. Para dar uma refrescada. Então vamos ler. Vamos ver se a gente, depois de ler, vamos ver se a gente guarda, né? De uma maneira resumida, tá certo? Vamos lá então. Êxodo 20, até o verso 17, do 1 ao 17. Então falou Deus todas essas palavras.
Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Cleosmar, só fecha essa porta maior aqui, por favor, meu querido. O departamento infantil está voltando com força, com peso, né? Graças a Deus, né? As crianças também estão felizes, né? De congregar, né? Graças a Deus. Então, verso 3: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ou não mentirás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Vamos tentar guardar, vamos orar e depois vamos ver se a gente consegue decorar os 10 mandamentos. Vamos lá? Pai, obrigado por esse tempo juntos. Oramos que o Senhor fale conosco, fale, Pai, com cada um aqui. Ó Deus, que a tua lei possa ser o nosso norte, a nossa bússola, e possa, ó Deus, nos direcionar no caminho daquilo que o Senhor desejas. Oramos, Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, de maneira resumida, vamos tentar guardar. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra do dia do sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não furtarás, não adulterarás, não matarás, não adulterarás, não furtarás. O 9 é não mentirás, que não dirás falso, é não mentirás, tá certo? E o último, não cobiçarás nada do teu próximo, principalmente a mulher do teu próximo ou o marido do teu próximo, se você for mulher. Vamos tentar mais uma vez para guardar. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe. Agora, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não mentirás e não cobiçarás. Dá para... Vamos ver se domingo que vem a gente está mais... Hein, Maria do Carmo? Domingo que vem a gente vai estar mais, né? Dá para guardar, né? Então, irmãos, o que significa os mandamentos? O
quero falar de 5 verdades que significam os mandamentos. Primeiro, os mandamentos é o resumo da vontade e da revelação de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus para nós e como Ele quer que nós vivamos? Aqui está o resumo. Os mandamentos é o resumo de como Deus quer que nós vivamos. Certo? Deus, ele é tão maravilhoso que alguém pode dizer assim, né? Alguém pode dizer assim, mas a palavra de Deus é muito grande, né? A Bíblia é muito grande, tem muito conteúdo, eu não dou conta de guardar, não tem jeito. Mas esses 10 mandamentos aí, será que a gente não tem como guardar? Tem. Os 10 mandamentos a gente guarda. Então, os 10 mandamentos é um resumo, bem resumido, daquilo que Deus quer para nós, de como Deus quer que vivamos, qual é a vontade dele. Nós sabemos que a Bíblia toda é a revelação da vontade de Deus, mas o nosso Deus é tão maravilhoso que ele resumiu, ele condensou. E se a gente for para o Novo Testamento, a gente vai chegar lá depois, né? E Deus ainda resumiu esses 10 em 2. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com toda a tua inteligência e ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo de toda a lei. Então, o nosso Deus é maravilhoso. Então, irmãos, o mandamento, esses mandamentos, eles são o resumo, né, da vontade de Deus para a nossa vida. Segundo, os mandamentos, eles nos foram dados para proporcionar bem-estar e para, de certa maneira, é o caminho da felicidade. Por exemplo, se a gente for fazer uma viagem para Belém, no Pará, certo? Durante o trajeto vai ter as placas, né? 80, 100, vira à direita, vira à esquerda. Aquelas placas não foram feitas contra nós, foram feitas a nosso favor, para nos fazer chegar em Belém com segurança. Os 10 mandamentos nos foram dados da mesma maneira. Às vezes você vê os mandamentos como se eles fossem dados contra a gente, porque é tanto não, né? Não isso, não aquilo, não isso, não é contra, não é contra a gente. É ao nosso favor. É porque Deus quer que vivamos bem. Então, os 10 mandamentos é o caminho da felicidade. Porque, vamos pensar, se tiver uma curva muito fechada ali na frente e não tiver uma placa dizendo reduz a velocidade, curva perigosa à frente, você vai se arrebentar no precipício. Aí você vai pensar, poxa, não colocaram uma placa aqui para avisar, né? Me dei mal porque não tinha uma placa. Deus, ele preparou as placas. As placas são os 10 mandamentos. Terceiro, irmãos, terceiro objetivo dos mandamentos é pôr o pecado às claras. O objetivo primeiro da lei é dizer o que é pecado. Né? Porque a nossa sociedade vive como se não tivesse pecado, mas tem pecado. Está no inconsciente do ser humano, irmãos. Por mais que a sociedade diga que tudo é normal, não é normal. Tem coisa que não é normal. Não é normal. Ninguém me diz que o que aconteceu essa semana aqui em Anápolis, daquela mãe que matou a criança, primeiro deixou, acho que foi 3 ou 4 dias sem comer, depois tocou fogo no lote e tudo com um menino dentro. Ninguém diz ao ser humano que aquilo é normal. Ninguém diz. Né? Então, o mandamento bota claro o que é pecado, o que não pode. Que você não quer que aconteça contigo, que você não quer que aconteça com os outros. Né? Ninguém me prova, por exemplo, que uma violência sexual contra uma outra pessoa é algo normal. Não é. Não é. Então,
a lei deixa claramente o que é pecado. Ninguém pode dizer para Deus assim, eu pequei porque eu não sabia o que era certo, o que era errado. Sabia sim. Por que a gente sabe que mentira é pecado? Porque está na Bíblia, não mentirás. Né? Porque a gente sabe que furtar é pecado? Porque está na Bíblia, não furtarás. Então, a lei deixa claro o que é pecado. Quarto, irmãos, levar os homens ao arrependimento e a confiar na graça de Deus. Né? Porque a partir do momento que você peca, não há solução em nós mesmos do pecado que nós cometemos. A solução está em Deus. Então só tem um jeito da gente consertar um pecado, é pedir perdão a Deus e pedir perdão a quem a gente ofendeu. Né? Não tem outro jeito. Né? E acima de tudo, irmãos, saber que só a graça de Deus para nos livrar. Que quem consegue cumprir os 10 mandamentos o tempo todo? Né? Quem consegue? Ninguém consegue. Pai, se ninguém consegue, pastor, cumprir os mandamentos o tempo todo, como é que nós vamos para o céu? Graça de Deus. Né? Nós presbiterianos acreditamos nisso. Né? Quem é arminiano aqui, tem uma arminiana aqui no nosso meio. Ela acredita que ela dá conta de obedecer, deixa ela enganada. Mas a gente sabe que a salvação é pela graça. Pegando no pé de Alice aqui. A gente sabe, irmãos, que a salvação é pela graça. Porque se fosse pela nossa capacidade de obedecer, ninguém ia poder bater no peito e dizer assim, não, eu dou conta. Essa aí é comigo. Você consegue fazer isso, Elcio? Não, isso aí esses 10 aí é fichinha, pode jogar aqui. Essa eu domino no peito e faço golaço. Não, é graça de Deus. Nós somos pecadores, né? Então, é a graça de Deus. E, irmãos, prover orientação para a vida do cristão. Né? Se a gente quer viver bem aqui na terra, os mandamentos são nosso referencial ético. Né? Por que a gente vive bem aqui na terra? Porque os mandamentos provê esse referencial. Nós temos uma meta. E conquanto não conseguimos cumprir o tempo todo, mas a gente sempre tem uma meta. A gente sempre tem um modelo. Né? É mais ou menos um padrão. Por exemplo, eu fui no médico e ele disse, Gidásio, o peso ideal para você é 73 quilos. Eu estou brigando já há uns 10 anos para chegar nos 73 quilos. Chego a 75, chego a 76. Eu nunca dou conta de chegar nos 73, mas o 73 está sempre ali na meta. Né? O mandamento é o nosso referencial ético. A gente tem um modelo. A gente não vive de qualquer maneira. A gente tem um padrão ético para viver. E quando a gente rompe com esse padrão ético, a gente pede perdão a Deus. Né? Mas aquele padrão sempre permanece. Aquele é sempre o nosso referencial ético. Então, os 10 mandamentos, eles estão sempre diante de nós como nosso referencial ético. E, caminhando para concluir, irmãos, há 3 atitudes que a gente pode ter diante dos mandamentos. O primeiro, isso aqui eu peguei de John Stott. Elcio está estudando Romanos, né? Você deve ter chegado nessa parte. No livro dele, Mensagem de Romanos, quando ele estuda Romanos 7, né, que trata da lei, está no 5 ainda? Então você vai chegar lá. Há 3 atitudes que nós podemos ter diante da lei, 2 erradas, que são os extremos, e a atitude correta, que é o que Deus espera de nós. A primeira atitude errada, irmãos, é o legalismo. O que é o legalismo? Vou ler as palavras aqui de John Stott. O legalista observa rigorosamente a lei, mas está sob a sua servidão, uma vez que não é capaz de cumprir integralmente a lei. Acaba vivendo de aparências. Pauta seu comportamento
pela religiosidade hipócrita. Observa excessivamente o exterior, mas não é capaz de examinar o próprio interior. Aponta os pecados alheios, mas não enxerga os seus próprios erros. Esse é o legalista. O legalista, ele pensa que a salvação é pela capacidade dele de obedecer. Então, ele acaba elegendo uns pecados mais danosos, outros menos danosos, e ele acaba vivendo de aparências. E ele acaba vendendo a ideia de que ele consegue cumprir, quando na verdade ninguém consegue, né? Então ele vive um falso moralismo. Ele é hipócrita, ele é um fariseu, certo? Porque ele acha que consegue cumprir. Então, ele observa a lei, vamos dizer assim, apenas a lei exterior, certo? Por exemplo, o legalista, ele valoriza muitas coisas exteriores, tipo de corte de cabelo, tipo de roupa, coisas da pele. Ele dá muito valor a essas coisas exteriores, né? Mas as coisas do coração não tem como observar. Por exemplo, a cobiça, o orgulho, a vaidade, o ciúme, não tem como. Mas ele vive dessa aparência. E por que eu me preocupo com isso, irmãos? Porque o legalismo está muito em moda nos nossos dias. O legalismo voltou com força. Aliás, não sei se algum dia ele já saiu de moda, porque o legalismo, ele dá o seu jeito, né, de voltar sempre. Ele dá um jeito de voltar sempre. Tá certo? Vamos pensar aqui uma forma, por exemplo, da gente ser legalista. Você achar que um homem que usa brinco é inferior a um homem que não usa brinco. Isso é legalismo, certo? O fato de um homem usar brinco, para mim, e na palavra de Deus eu entendo, não tem peso nenhum. Porque o brinco é algo cultural. Nós, brasileiros, normalmente não usamos brinco. Eu não uso brinco. Não deixei meus filhos usar brinco. Mas de coração eu sei que se um homem usar brinco ou deixar de usar brinco, isso não significa nada. Absolutamente nada. Não torna ele mais crente ou menos crente. Não leva ele nem para o céu e nem para o inferno. Certo? Mas se eu fosse legalista, eu olho para aquele que usa brinco e diz, ele é inferior a mim, ele é pecador, ele vai para o inferno. Então é muito fácil você olhar para a aparência do outro e julgar e condenar o outro por causa de coisas aparentes. Certo? E por aí vai. Né? Durante muito tempo, a igreja evangélica brasileira, por exemplo, julgava as mulheres que cortavam cabelo. Como se as mulheres que tivessem um cabelo grande, que não cortassem, fossem mais santas do que aquelas que cortam cabelo. Durante muito tempo, as mulheres que cortavam cabelo sofriam, né? Era discriminado, né? Era tido como pecadora. Né? Quando a gente sabe que cabelo grande ou cabelo pequeno para a mulher, isso não vai fazer grande diferença. Se ela é uma mulher de Deus, se ela é uma mulher de oração, se ela teme a Deus, não é o tamanho do cabelo que vai dizer se ela é ou não é uma mulher de Deus. Falamos de um extremo, o legalismo. Vamos falar do outro extremo, o antinomismo. Eu sempre erro essa palavra, antinomismo. Nomos, no grego, é lei, tá certo? Então, antinomismo significa aqueles que são contra a lei, ou seja, aqueles que entendem o antinomismo. Vou ler o que é que John Stott diz. Destaca a lei e a lança fora. Para os antinomistas, a lei não existe mais, certo? Foram jogados fora. Transforma a liberdade em libertinagem. Rejeita integralmente a lei e se declara completamente livre das suas exigências.
Para quem pensa assim, a lei é causadora de problemas e vive sem normas e vive sem limites. Aí você pode dizer assim, pastor Judas, mas tem religiosos cristãos que pensam assim? Infelizmente tem. Tem alguns cristãos que pensam que hoje já não deve ter mais lei. Então, se você é cristão, você pode fazer o que você quiser. Não tem mais os 10 mandamentos. Você pode botar para quebrar. Enfia o pé na jaca, faz o que você quiser e pronto. É o outro extremo. Tá certo? E, infelizmente, tem muita gente famosa aqui no Brasil, pastor muito famoso, que pensa dessa maneira. E tem levado muitos por esse caminho. E essa é uma das razões porque, não é a única, mas essa é uma das razões porque a igreja evangélica brasileira vive uma crise moral muito grande. Porque eu conheço pastor, por exemplo, que está casado a quinta vez. A quinta vez. As outras 4, tudo fruto de divórcio. Não foi de viuvez. Certo? Quando a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Deus abomina o divórcio. Quando a Bíblia diz, né, que o pastor, ele deve ser esposo de uma só mulher. E por que tem isso? Porque, infelizmente, as pessoas esqueceram o mandamento do não adulterarás. Não adulterarás. O servo de Deus, se ele é casado, ele deve ser fiel ao seu cônjuge. Deve ser fiel à sua esposa, né? A mulher cristã deve ser a mulher de um homem só. O homem cristão deve ser o homem de uma mulher só. Amém, irmãos? Né? Nós cremos nisso. Cremos ou não cremos? Cremos. Mas, infelizmente, quem pensa nesse pensamento do antinomismo, né? Eles rejeitam a lei. E aqui, a semana que vem, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas eu já quero adiantar para os irmãos, só para não deixar dúvida, tá? Nós, na teologia, chamamos isso os 2 usos da lei. O primeiro uso da lei é para mostrar que somos pecadores. Que nós, por nós mesmos, não damos conta de cumprir a lei completamente. Esse é o primeiro propósito da lei. Após a lei nos levar a Cristo, ela permanece como nosso referencial ético. Porque Jesus, ele não veio absorver a lei, tirar a lei. Jesus veio cumprir a lei. A lei cerimonial, ele cumpriu na sua carne. Porque hoje aqui a gente não mata mais ovelha, não mata mais bezerro, boi, porque Jesus foi a oferta perfeita. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, a lei moral permanece. Vamos abrir lá em Mateus 5. Jesus dizendo que ele não veio revogar a lei, mas veio cumpri-la. Mateus 5, 17. Pode ler até o 20. Vou pedir a Elcio para fazer essa leitura. Mateus 5, de 17 a 20. Amém. Então Jesus, ele não veio revogar, ele veio cumprir. E se você for ler
o restante do texto aí de Mateus, você vai ver que, ao invés de revogar, Jesus fez foi aprofundar. A partir do verso 21, por exemplo, Jesus vai mostrar, por exemplo, aí a lei do homicídio, né? Ouvistes o que foi dito, não matarás. Jesus vai dizer, olha, tem maneiras mais sofisticadas de matar, né? Eu posso matar alguém no meu coração. Muitas vezes, eu já vi cristão dizer isso. Aquela pessoa morreu para mim. Aquela pessoa morreu para mim. Né? E humanamente falando, dá vontade da gente fazer isso com um monte de gente, não dá, irmãos? Dá vontade da gente, humanamente, estou falando na carne, dá vontade da gente fazer isso. Por quê? São pessoas que nos magoam. Mas Jesus disse, olha, se você fizer isso, você também está matando. Matar não é só comprar um revólver e tirar a vida de alguém. Quando você elimina aquela pessoa da sua vida, você também está matando aquela pessoa. Então veja, Jesus ele não revogou a lei, pelo contrário, o que ele fez foi aprofundar o sentido da lei. Então, irmãos, a lei para o cristão permanece como nosso referencial ético. Nós só vamos cumprir a lei, cremos assim, nós só vamos cumprir plenamente a lei no novo céu e na nova terra, quando Jesus nos completar. Mas enquanto esse dia não vem, nós vamos cumprir como nosso referencial ético. E quando não cumprir, pede perdão a Deus e recomeça de novo. Esse é o caminho da santidade. E o terceiro e último, mas a gente vai falar mais sobre isso a semana que vem. E a terceira e última atitude, né, irmãos, diante da lei, é a atitude da obediência reverente, né? É aquela atitude da pessoa que sabe que não consegue cumprir, mas ele sabe que a lei é o seu referencial. Sabe que a lei é a vontade de Deus, é a revelação de Deus, e ele vive sempre diante da lei como seu referencial ético. Por mais que ele saiba, vamos pegar a questão da mentira, por mais que ele saiba que a mentira às vezes pode tirar ele de uma situação complicada, ele vai optar sempre falar a verdade. Por quê? Porque ele sabe que é a vontade de Deus, né? E quando ele fala a verdade, Deus se agrada com a sua atitude. Então, irmãos, a lei vai ser sempre o nosso referencial ético, né? Então, irmãos, é sobre isso que nós vamos estudar esses próximos domingos, tá certo? Espero que vocês se animem para estudar conosco a lei de Deus, tá certo? E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui esses dias. Sobre isso, irmãos, antes da oração final, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Então, o cristão equilibrado, certo? Ele tem sempre uma atitude de observância da lei. Conquanto ele saiba que ele é pecador e ele não consegue cumprir plenamente a lei vai ser sempre o seu referencial ético. A lei vai estar sempre na tela. Ele vai querer sempre obedecer. E quando ele não obedecer, ele para, pede perdão a Deus e recomeça de novo. Tá certo? E esse é a atitude equilibrada. Ele respeita a lei, ele ama a lei, ele obedece a lei, ele se alegra quando ele obedece e ele se entristece quando ele quebra algum princípio da lei. E quando ele quebra o princípio da lei, ele pede perdão a Deus, se pecou contra alguém, pede perdão àquela pessoa e recomeça de novo. E vida que segue.
Amém. É por isso que a gente disse lá no início que a lei é o caminho da felicidade. Vamos pegar o exemplo dessa questão que a irmã citou aí do perdão, né? Quando a gente não consegue perdoar alguém e por conta disso a gente mata essa pessoa no nosso coração, o principal prejudicado, além de estar rompendo, né, uma lei de Deus, o principal prejudicado somos nós mesmos, porque nós estamos nos privando do relacionamento com aquela pessoa e quem vai se empobrecer com aquilo é a gente mesmo. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele usa uma ilustração muito bonita, dura, mas muito bonita. Ele diz assim, olha, ter mágoa no coração é você beber um veneno e querer que o outro morra. Né? E é verdade. Se eu bebo um copo de veneno, não é o outro que vai morrer, sou eu. Então, a amargura, o ressentimento, a mágoa, o ódio, é veneno que nós estamos bebendo. E o outro não vai morrer. Quem vai morrer. E é por isso que a Bíblia diz, não deixe brotar nenhuma raiz de amargura no teu coração, que crescendo venha te prejudicar e prejudicar o outro. E eu não vou longe. Pense aí, quantas pessoas você conhece que estão com a vida destruída por causa da mágoa e do ressentimento? Pense aí. Né? Casamentos que foram destruídos por causa de mágoa, de ressentimento. Famílias que estão sendo destruídas por causa da mágoa e do ressentimento. A mágoa e o ressentimento é um sentimento natural do ser humano, mas é pecaminoso. E o perdão e o arrependimento e o quebrantamento é um sentimento espiritual. E é só o Espírito Santo quem gera no nosso coração o incômodo até nos levar ao perdão. Então, irmãos, cumprir a lei é uma bênção. É o caminho da felicidade. Sim, e bênção também para quem vai ser perdoado, né? Mas é bálsamo principalmente no coração de quem perdoou. O coração vai estar livre, né? Está novo, regenerado, né? Para seguir a vida e ser alegre, ser feliz, né? Amém, irmãos? Então é sobre isso que a gente vai estudar. Obrigado pela paciência. Hoje demorou um pouquinho mais, por conta de toda essa festa aí, né? Foi bom, né? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo que temos para estudar a Tua Palavra. Ó Deus, que bênção é a Tua Palavra. A Tua Palavra nos revigora, a Tua Palavra nos transforma, a Tua Palavra nos confronta com o nosso próprio pecado. A Tua Palavra é espelho, diante dela nós nos vemos perfeitamente, defeitos e virtudes daquilo que o Senhor tem feito em nós.
Ajuda-nos, ó Deus, a olhar a tua palavra com equilíbrio, uma atitude séria, uma atitude sábia, ó Deus, e que o estudo da tua palavra gere no nosso coração crescimento espiritual, santidade, ó Deus, e alegria no nosso coração. Obrigado, Pai, por esse tempo juntos. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vão na paz. Até próximo domingo, se Deus quiser.